Estamos no Washington fora de horas a caminharmos já para o final. Vamos a Moçambique. Temos a entrevista com a jovem cineasta Yara Costa, que tem um novo documentário que é Entre Eu e Deus, no qual conta a história de Karen Abdulrahman, uma jovem moçambicana que estudava engenharia e depois decidiu seguir a sua religião com muita força. Boa tarde, Yara. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Voz da América e ouvintes. Obrigada pelo convite. A Yara Costa tem este novo documentário. Em linhas gerais, é um documentário que surge numa altura oportuna em que em Moçambique debate-se também muito esta questão da religião dos muçulmanos em particular, não é verdade, Yara? Sim, o filme foi gravado em 2017, portanto há 2 anos atrás, e a magia ou a beleza do documentário é que a realidade sempre ultrapassa aquilo que a gente pode tentar controlar no filme. Então, 2 semanas, cerca de 3 semanas depois da gente ter terminado as gravações, aconteceu aquele que foi reportado pela imprensa e pelos mídias como sendo o primeiro ataque violento com mortes no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, associado ao que seria, entre aspas, um radicalismo islâmico em Moçambique, um extremismo religioso. Então o filme inevitavelmente acabou entrando para a discussão do que é que está a acontecer, mas a minha intenção, primeiro, eu não podia prever que os ataques iam acontecer. Segundo, eu estava mais interessada em falar num fenómeno que antecede a estas questões de violência, que é um fenómeno realmente de radicalismo religioso, ou uma tendência dos jovens, sobretudo jovens, seguirem este viés visto como mais conservador dentro da religião islâmica. Lembrar que a religião islâmica já está em Moçambique há vários séculos, mas este viés que tem uma ideologia e pressupõe uma forma de interpretar a religião mais conservadora, mais purista, digamos, é algo relativamente recente e que tem levado muitos jovens, tem tido muitos jovens como adeptos. Isto acontece na ilha de Moçambique, uma ilha que foi a primeira capital de Moçambique, mas que durante muito tempo as várias religiões tinham um convívio saudável. Exatamente, a ilha é o ponto de partida da história. Eu sempre digo, esta história não, este fenómeno transcende a ilha, transcende Moçambique, transcende até muitos países africanos e transcende o próprio Islão. Não acho que seja algo particular da religião islâmica. Acho que este movimento da juventude ou de uma camada jovem seguir um caminho religioso visto como mais conservador e radical não é algo específico da religião islâmica. Na América Latina ou mesmo nos Estados Unidos isso também acontece com as igrejas evangélicas. Então eu estou a falar do Islão porque é a realidade com a qual eu convivo, porque eu vivo na ilha de Moçambique, é aquela que eu estou mais próxima. Mas é verdade que na ilha de Moçambique é um lugar que historicamente sempre houve uma coexistência muito pacífica de várias culturas, de várias crenças religiosas, de várias religiosidades, não necessariamente religião como instituição, mas mesmo antes da chegada do Islão, através das trocas que se faziam com os povos árabes, já há uma religiosidade que é própria da terra, africana, banto, naquele caso macua, que é baseada na crença dos espíritos e dos antepassados. Mas o que aconteceu é que o Islão, de certa maneira, fez um casamento ou fundiu-se com estas práticas e estas crenças tradicionais e, na minha opinião, foi o que fez com que ele ficasse também tão forte e tivesse sobrevivido todo este tempo ao longo destes anos todos. Agora, este novo Islão, esta nova interpretação do Islão, que a Karen e outras pessoas propõem e das quais elas são adeptas, é um Islão que não tolera tanto a existência de outra religião. E então como é que eu estava interessada no filme em discutir como é que a gente dialoga sobre estas questões e como é que estas questões são complexas e eu acho que parte de começar a entender e a lidar com a situação é conhecer mais do outro, né? E eu própria tinha os meus preconceitos e o filme também é um exercício meu e eu espero de quem assista, de questionar sobre os próprios preconceitos que nós temos muitas vezes e os pré-julgamentos que fazemos e mostrar uma realidade que é complicada também para quem
eu acho que desde o 11 de setembro e aqui em Moçambique mais recentemente, nos últimos 2 anos, talvez haja um sentimento anti-islâmico ou uma tendência a relacionar a religião islâmica com atos violentos. E isso é muito, muito perigoso, sobretudo para quem decide ter essa religião. Então, não basta escolher a religião, eu também tenho que provar que eu não vou fazer nada de violento. Então, eu também estava interessada em explorar como é isso para uma jovem da ilha de Moçambique ter que viver com todo esse peso, não é? Em 30 segundos, se calhar, Yara, o que é que explica esta radicalização daquilo que vês, por exemplo, na ilha de Moçambique entre os jovens? Ui, é muito complicado. Eu acho que é uma série de fatores e há fatores pessoais, que são os de cada um, e não sei se vale a pena agora discutir, porque tem muito a ver com o filme, mas acho que são várias coisas. É a questão que é natural, inerente aos jovens, de querer fazer uma ruptura com o passado e com as gerações mais antigas que tinham uma outra forma de interpretar o Islão. Acho que também há uma certa ausência do Estado e de oportunidades naqueles espaços que acabam sendo preenchidos por estas religiões que propõem um modo de vida, um modo de estar, um modo de se vestir, um modo de falar, um modo de pensar, quer dizer, e referências que talvez os jovens não encontrem em outro lado. Então serve, não é? Acaba por ser um pacote que cai bem e serve. E, enfim, depois a escolha pessoal de cada um, da sua religião, acho que é uma coisa muito pessoal e individual, muito íntima, que não se pode generalizar o porquê dessas escolhas. Yara, é interessante conversar contigo sobre o documentário Entre Eu e Deus. Só para terminar, este é um documentário que já está no mundo. Conseguirá colocar, por exemplo, em Angola, país onde viveste? Eu tenho muito interesse em colocar o documentário, de facto fez um percurso interessante, esteve em cerca de 40 países, muitos deles africanos e não só, mas não esteve em Angola e tenho muita vontade de levá-lo para Angola, inclusive porque lá há toda uma discussão sobre a autorização ou não de certas religiões e eu sei que a religião islâmica lá sofre alguns preconceitos, até a partir do próprio Estado, que tem algumas leis que não promovem a existência de muçulmanos em Angola. Então, eu estou a trabalhar no sentido de mostrar o filme lá e para ver também como é que o filme, qual é o feedback que eu tenho das audiências de lá. In Nigeria, new figures have emerged on the total number of people killed by Boko Haram. The death toll could be as high as 100,000. The ISIL-affiliated group is already considered the deadliest in the world. Tonight we begin in Somalia, where the death toll from Saturday's massive truck bombing in the capital Mogadishu, the deadliest terror attack in the country's history, has topped 300. Angry protesters denounced the Islamic militant group Al-Shabaab. Just hours into what has been described as the deadliest attack in Kenya, Al-Shabaab outfit claimed responsibility for the Garissa attack, which saw the deaths of more than 140 people